Olá, mulheres! Mais uma vez estamos reunidas através desse vídeo, na nossa reunião de mulheres, nosso encontro da MCM, e eu gostaria de começar compartilhando um versículo com as irmãs, que se encontra em Salmos 34, versículo 8, que diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Em tempos como esse que estamos vivendo, muitas vezes somos tentadas a olharmos mais para as nossas preocupações, para as circunstâncias, para as incertezas e nos desesperarmos. Mas nós temos um Deus que é maior do que tudo isso que estamos vivendo e nós podemos provar e ver da sua bondade diariamente nas nossas vidas, independente das circunstâncias. Eu espero que as irmãs estejam provando e vendo a bondade de Deus diariamente. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pelo teu cuidado. Queremos colocar, Senhor, esse momento nas tuas mãos, que o Senhor possa ser com cada mulher que está assistindo esse vídeo, que o Senhor possa trazer entendimento através da tua palavra, que o Senhor possa trazer paz. Se alguma dessas mulheres também está vivendo um momento de dúvidas na área da saúde ou financeira, por toda a questão social que estamos passando e de saúde, que o Senhor também possa confortá-la, que o Senhor possa guiá-la, trazê-la solução à vida dela. Tá? Que o Senhor possa trazer paz, que o Senhor possa trazer conforto e nos dar da tua sabedoria, Senhor, para as decisões que precisamos diariamente tomar. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Olá, minhas queridas irmãs. Nós agora vamos participar do Momento Missionário. E para iniciar, eu vou ler o verso que se encontra em Mateus, capítulo 25, verso 21. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Nesse momento missionário, nós vamos falar sobre as principais necessidades dos missionários nesse período de quarentena. O coronavírus tem trazido grande impacto nas nossas vidas, quanto mais na vida daqueles irmãos em Cristo que já sofrem restrições pela decisão de seguir a Jesus. Segundo notícias no site da organização Portas Abertas, em alguns países da Ásia, pastores, trabalhadores autônomos, professores cujas escolas foram fechadas perderam suas fontes de renda e têm passado diversas necessidades, como a falta de alimentos. Na Nigéria, extremistas islâmicos, apesar do decreto de quarentena, continuam a realizar ataques contra cristãos. Na Somália, um grupo ligado à Al-Qaeda acredita que os cristãos são culpados pela disseminação do coronavírus. Eles acreditam que a doença que assola o mundo só afeta os países onde há apoio aos cristãos. No Brasil, refugiados venezuelanos têm sobrevivido com pouquíssimos recursos e por isso sequer conseguem manter hábitos diários básicos de higiene, que é a principal recomendação para evitar a propagação do coronavírus. Atentos a esse cenário, missionários começaram a produzir máscaras caseiras e kits de higiene. A família missionária na Tailândia relatou em seu informativo que o principal desafio nesse período de quarentena é a questão financeira. Alguns colaboradores pararam de ofertar, e apesar de alguns novos que surgiram, a alta do dólar afeta diretamente o planejamento financeiro dos missionários que atuam fora do Brasil. Então, minhas irmãs, se você tem condições, contribua com ações de socorro emergencial aos nossos irmãos e irmãs que têm vivido sob vulnerabilidade. Sua doação permite que irmãos perseguidos e isolados por conta do coronavírus recebam socorro emergencial, como alimentos. Então, alguns pedidos de oração são: pelo sustento dos missionários internacionais em meio à atual crise econômica, pelos missionários que estão espalhados pelo Brasil, pelas pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho e que estão vivendo dias de desespero. Amadas irmãs da Igreja Batista Memorial do Malê,
Separamos esses minutos do nosso encontro para falar sobre compaixão e graça, que foi apresentada para as mulheres cristãs em ação com a proposta de abençoar vidas com a nossa vida. Somos gratos ao nosso Deus pela participação das nossas irmãs, que têm despertado com alegria e amor orações e ofertas que juntas temos glorificado o nome do nosso Deus. Compaixão e graça é despertar para a dor do outro, é favorecer algo para alguém com o coração sensível e o olhar atento a quem necessita, assim como o nosso Senhor Jesus ensinou e fez. Como no mês passado conseguimos abençoar algumas famílias com a entrega de cestas básicas, gostaríamos de que esse mês fosse da mesma forma. Para isso precisamos da contribuição de alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e de limpeza. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz em Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora seja cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, ó meu Salvador,
Meu nome é Joquebede, que quer dizer Jeová é a minha glória. Sou casada com Arão. Somos tementes a Deus. Acabamos de sair do Egito e estamos acampados ao pé do Monte Sinai. Faraó custou nos deixar sair e só o fez depois de grandes manifestações de julgamento da parte de Deus. Meus filhos, Moisés e Arão, foram instrumentos que Deus usou para nos tirar do Egito. Nosso destino é Canaã, a terra prometida aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que percorreram de ponta a ponta. Estou bem avançada em anos. Não sei se chegarei até lá, mas sinto-me realizada e profundamente grata a Deus por todos os seus benefícios. Estou me lembrando agora de quando fiquei grávida pela terceira vez, há 80 anos. A essa altura, já tínhamos uma filha e um filho, Miriam e Arão. Os tempos eram muito difíceis. Faraó começava a apertar o cerco contra nós. Não valia a pena colocar mais um filho no mundo. Quando Arão e eu fomos surpreendidos pela gravidez, passamos a orar diariamente para que fosse uma menina, porque Faraó havia ordenado a matança pura e simples de qualquer criança do sexo masculino nascido entre os hebreus. Era uma questão de segurança nacional, justificava o rei do Egito. Achamos por bem esconder a gravidez. Então, passei a usar roupas ainda mais largas. De vez em quando, uma comadre me dizia que eu estava engordando e eu naturalmente concordava para encerrar o mais rápido possível com a conversa. O parto foi bem discreto. Meu marido mesmo cuidou de mim. Não era a menina que havíamos pedido insistentemente a Deus, mas um menino forte e bonito. Todos nós entreolhamos e assumimos a situação. Como ninguém sabia da gravidez, resolvemos ocultar também a própria criança. A tarefa não foi fácil. As fraldas eram lavadas e estendidas dentro de casa para não chamar a atenção das pessoas. Acho que nenhum recém-nascido tomou tanto mel quanto esse nosso filho. Mal ele começava a chorar, Miriam pingava uma gota de mel na boca do garoto. Se insistisse no choro, a família inteira entoava o mais alto possível os cânticos ao Senhor. Éramos conhecidos como a família cantante. Não podemos escondê-lo por mais tempo. Calafetamos com betume e piche um pequeno cesto de junco e nele colocamos o menino então com 3 meses de idade. Eu mesma levei o cestinho e o larguei nos juncos à beira do rio Nilo, nas proximidades do sítio, onde a filha de Faraó costumava banhar-se. Era um lugar mais ou menos seguro, longe da correnteza e a salvo dos crocodilos, da famosa tilápia nilótica e do peixe elétrico. Meu medo maior era de um tipo de cobra venenosa chamada Naja-ai, comum no Egito. Mas todo o nosso plano foi preparado na presença e na dependência de Deus, com muita oração. Desde o nascimento do menino, tive o pressentimento de que ele era formoso também aos olhos de Deus. Voltei para casa e deixei Miriam nas proximidades do lugar onde o menino ficara. Deus fez infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. A filha de Faraó desceu ao rio dos rios e logo viu o estranho cestinho. Curiosa, ela o tomou e o abriu. Meu filho chorava, estava molhado de xixi, com fome e sem as gotinhas de mel de Miriam. E a princesa se ligou imediatamente a ele. Ela logo percebeu que o menino era filho de hebreus e o adotou. Nesse momento, Miriam entrou em cena e se ofereceu para chamar uma mulher hebreia para amamentar a criança até o desmame. A princesa deu o seu consentimento. Afinal, o garoto estava morto de fome e chorava sem parar. Minutos depois,
lá estava eu com meu próprio filho ao seio, sem que a princesa soubesse que eu era a mãe dele. Por ironia da história, até recebi salário para cuidar do menino. A filha de Faraó deu-lhe o nome de Moisés, que significa salvo das águas. Só então percebi que as nossas orações devem ser flexíveis e inteiramente sujeitas à vontade e à sabedoria de Deus. Felizmente, o Senhor não as ouviu ao pé da letra, quando lhe pedimos que viesse uma menina, e não um menino. Além de alimentar Moisés e lhe dispensar outros cuidados físicos, transmitir-lhes as primeiras impressões e informações recebidas de nossos ancestrais sobre Deus e sobre o nosso povo. Depois, ele foi educado com toda a ciência dos egípcios. Tornou-se um homem poderoso em palavras e obras. Aos 40 anos, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó e se identificou conosco, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Abandonou o Egito e permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Mais tarde, já casado e com 2 filhos, Deus lhe apareceu na terra de Midian, numa chama de fogo, e o comissionou para liderar o êxodo de Israel. Foi assim que chegamos até aqui. Esse foi um monólogo, adaptado do livro Deixem que Elas Mesmo Falem, de Elben César. O título original é Meu Filho é Homem, e agora? O texto que nós vamos trabalhar hoje é a sabedoria em momentos de crise, que se encontra em Êxodo 2, de 1 a 10, Números 26, 59 e Hebreus 11, 23. Essa é uma história de uma mulher muito temente ao Senhor, que foi Joquebede. Ela e sua família viveram momentos muito difíceis naquela época. E quem é mãe sabe como é difícil, E é prazeroso também cuidar de um bebê, mas é difícil manter em sigilo, uma criança, um bebezinho. É bem complicado porque o choro, por exemplo, é inconfundível e alto, e esconder é bem complicado. E Joquebede foi um grande exemplo de sabedoria, ousadia e fé a Deus, a quem ela servia. Sua atitude junto com seu marido de pôr o menino num cesto bem fechado do rio foi um exemplo de coragem e confiança na sabedoria e na soberania de Deus, porque Deus tinha um plano na vida deles. Aquele cesto foi guiado pelo Senhor para que chegasse até a filha de Faraó. E de toda essa situação, que aconteceu, Deus tinha um propósito e o seu nome foi glorificado através da vida piedosa de Moisés e de sua família. Hoje nós estamos passando também por um momento difícil e delicado, na política, na economia, na saúde, e que muitas vezes afeta a nossa fé, afeta a nossa família, em geral. Também afeta o nosso emocional, às vezes a gente fica meio que abalado com tantas notícias, mas aprendemos que devemos confiar, Aprendemos, junto com Joquebede, que devemos confiar no Senhor, tomar as nossas decisões sábias, colocando sempre Ele à frente. E é nosso dever, como mulheres tementes a Ele, e que busquemos viver uma vida sábia, piedosa. E a vida de Joquebede, ela nos ensina a não temer a lei dos homens, porque é o Senhor quem cuida de nós, Ele é o dono das nossas vidas. Ela foi um exemplo de uma mulher de fé, corajosa, uma esposa dedicada e submissa, uma mãe que ensina seus filhos no temor do Senhor, uma verdadeira heroína da fé,
e por isso ela foi citada indiretamente na Galeria dos Heróis da Fé, lá em Hebreus 11, 23. Suas atitudes foram sábias e nos impressiona, nos ensina e nos exorta quanto à nossa fé e como devemos buscar sabedoria no Senhor nos momentos em que passamos por crises. Agora eu queria estar encorajando a cada uma de vocês a estar tendo um momento a sós com Deus, orando, meditando, lendo o Salmo 34 e dando graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem sido em nossas vidas e como Ele tem sido bom, que em meias lutas, em meias dificuldades, nós podemos confiar nele, nós podemos entregar as nossas vidas nas mãos dele e ter a certeza que Ele está cuidando de nós em meias tribulações, em meio às adversidades que a vida tem nos colocado. Que eu, que você possamos estar colocando as nossas vidas nas mãos do Senhor. Que nós possamos estar entregando a Ele a cada dia a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja e tudo que nós venhamos fazer, seja primeiramente da vontade do Senhor. E que essa reflexão, ela venha estar falando ao seu coração, estar falando à sua vida e que possamos estar a cada dia crescendo na graça, na sabedoria, na soberania de Deus em momentos de aflições. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Amém.